Olá, iremos apresentar agora mais um projeto para o nosso país. Dessa vez o tema é tecnologia e inovação. Obviamente já há muitas iniciativas no nosso país que tratam desses assuntos. Nós iremos apenas procurar agregar aqui um projeto que possa impulsionar ainda mais essa área, aproveitando oportunidades que por vezes são desperdiçadas. Para nos auxiliar nessa apresentação, nós iremos utilizar um conceito do professor Chiavenato, da área da administração, que pode muito bem ser adaptado aqui para o nosso contexto. O professor Chiavenato, ele divide esse tema em 4 etapas, basicamente. Num primeiro momento, ele acha importante garantir que seja criado um espaço em que ideias possam ser expostas, sonhos possam ser revelados, esperanças possam ali encontrar algum caminho de se efetivarem. Enfim, ele acha importante esse momento inicial, e nós concordamos com ele, em que as organizações, as instituições, o espaço público criem então essas esferas, esses espaços em que as pessoas possam expor as suas ideias, que esse é um momento bastante importante. Num segundo momento, seria necessário se experimentar algumas dessas ideias, ou todas elas, para, enfim, verificar quais são viáveis. Então, esse seria uma segunda e terceira etapa, né? Primeiramente, fazer um experimento dessas ideias e, em seguida, verificar a viabilidade de algumas delas, ou de todas elas, enfim, aí ficaria aberto. E, por fim, então, seria ali necessário criar um espaço para que fosse feita ali a implantação, a aplicação dessas ideias propriamente ditas. Então, é basicamente esse o conceito que o professor Chiavenato usa, mostrando, então, que a ideia de inovação, ela não é realizada pelas administrações, nem públicas nem privadas, né? Ela é um processo em que pode abranger diversos espaços ali, como nós estamos aqui procurando demonstrar. Bom, o nosso projeto, diante desse conceito, ele se encaixa muito bem. Vamos aqui resumi-lo da seguinte forma. Nós observamos ali ao longo de vários anos, em dezenas de universidades públicas, encontros científicos, reuniões nessas áreas, né? Nós observamos que muitos estudantes, eles acabam se adaptando a grupos de pesquisa, a departamentos, a desenvolvimento de projetos de professores universitários, e acabam deixando de lado algumas ideias que eles trazem consigo desde o vestibular ou até antes para a universidade. Eles não encontram um espaço adequado para desenvolver essas ideias nas universidades em que eles estudam, né? Muitas vezes porque essas universidades são ali especializadas em determinados temas, possuem departamentos já historicamente consolidados na pesquisa de assuntos já conhecidos. Então esses estudantes acabam então deixando de lado essas suas ideias, mas mesmo assim eles acabam carregando uma certa frustração por não terem tido a oportunidade de desenvolver ali os seus sonhos, né, no âmbito universitário. O nosso projeto então é abrir um espaço assim que esses estudantes se formam, para que eles possam apresentar essas ideias para profissionais de outras áreas. Então nós propomos aqui, por exemplo, a criação de um portal eletrônico, de uma espécie de um formulário eletrônico, em que esses estudantes recém-formados da graduação ou da pós-graduação refinam as suas ideias, e um comitê de pesquisadores, de professores ou de profissionais de outras áreas avaliem essas ideias e convidem esses estudantes para que eles possam desenvolver durante algum tempo as suas ideias. Nós temos, por exemplo, no nosso país hoje, organizações como o Instituto de Matemática Pura Aplicada, a Embrapa, né, uma referência nacional que nos dá muito orgulho. Nós temos também a Telebrás, que pode ser equiparada a uma instituição de ciência e tecnologia. Enfim, essas organizações, elas possuem um formato diferenciado, né, elas não são instituições públicas propriamente ditas, né? Elas são organizações sociais, sociedade de economia mista, empresas públicas, que possuem então uma dinâmica que, do nosso ponto de vista, pode então possibilitar que esses estudantes apresentem as suas ideias e que possam em algum momento avaliar a viabilidade de aplicação das suas ideias. Então a nossa proposta é basicamente essa: abrir espaço para aproveitar essas ideias desses estudantes recém-formados. Obviamente não é ali um espaço para se publicar artigos, publicar livros, mas é um espaço para desenvolver, por exemplo, patentes, para se desenvolver melhorias
em várias questões sociais hoje que afligem o nosso país, né? Nós temos problemas na esfera do tratamento de água, esgoto, de poluição do ar, poluição de recursos naturais. Nós temos também problemas ali voltados com o uso mais intenso de drogas, né, por parte da população. Nós temos também a questão da violência, temos a questão do trânsito nas cidades. Nós temos também, por exemplo, possibilidades de aprimorar a utilização do plástico, que hoje é um problema ambiental muito grave em todo o mundo. Enfim, são ideias que precisam ser pensadas, que precisam ser desenvolvidas para que nós possamos resolver diversos problemas que assolam o mundo hoje. Nós não podemos continuar nessa dinâmica diária em que só se divulga tweet de personalidades, que se divulga notas de políticos, enfim, esse tipo de dinâmica social, ele é do nosso ponto de vista bastante prejudicial. Então a nossa ideia aqui é basicamente estar sempre trazendo projetos, ideias que possam furar um pouco essa bolha desse tipo de discussão que hoje permeia não só o nosso país, mas o mundo todo, né? Então a ideia é basicamente essa. Bom, o que poderia ser colocado aqui como uma questão interessante também seria o orçamento. Obviamente não há um custo muito alto para se criar esse tipo de iniciativa, mas só para mostrar que é possível implementar esse tipo de ideia, nós estivemos dando uma olhada ali no relatório geral da Justiça do Trabalho e observamos que há ali uma fonte considerável de recursos que poderão e deverão ser futuramente realocadas. Nesse relatório, nós podemos observar que está ocorrendo uma redução considerável do número de casos que chegam até a Justiça do Trabalho. Só para se ter uma ideia, de 2019 para 2020, o número de casos na primeira instância, nessa justiça, ela diminuiu 20%. Na segunda instância, teve também uma redução de 18%, que vai, obviamente, se ampliar ao longo do tempo. Se nós formos pegar ali, a partir do ano de 2016, que foi o pico, né, do número de casos na Justiça do Trabalho, até hoje, até 2022, muito provavelmente, eu não me surpreenderia se esse número não chegasse a uma redução ali de mais de 50% no número de casos novos, né, na Justiça do Trabalho. Além disso, a gente está observando ali que o número 1 de casos na Justiça do Trabalho hoje se refere a avisos prévios. Então as pessoas estão utilizando uma estrutura gigantesca para questionar valores pagos com relação ao aviso prévio, né? Isso, do nosso ponto de vista, seria uma questão que a justiça comum, a justiça de pequenas causas, facilmente poderia resolver, né? Não precisaria ter uma estrutura gigantesca como essa para estar discutindo esse tipo de questão que, na maioria dos casos, 99%, provavelmente não chega a R$10.000, né? Tem também questões ali discutindo 13º, férias, né? Para que a gente precisa de uma estrutura dessa, gastando R$21 bilhões por ano, né, para se discutir esse tipo de questão. Então é uma irracionalidade, né, do nosso ponto de vista, e provavelmente isso será rediscutido futuramente. A nossa ideia, então, é que, por exemplo, só para dar uma amostra que é possível sim resolver esse tipo de questão e pensar em iniciativas como a nossa, é possível sim se realocar recursos. Então a nossa ideia hoje foi essa. Forte abraço, até a próxima.